15 de novembro de 1889, a proclamação da República. O Brasil finalmente deixou de ser um império para ser uma república. O início da República Velha, que é como é chamada a primeira república do Brasil, tem como começo a proclamação da República, que foi um processo longo, que teve depois diversas fases. A República da Espada, a ascensão das oligarquias, o coronelismo e a política do café com leite. Essas políticas, o direito restrito ao voto e o coronelismo comprovam que a República Velha talvez nunca foi uma verdadeira democracia. Mas antes, temos que falar de como começou tudo isso, com o enfraquecimento da monarquia. O enfraquecimento da monarquia se deu por diversos fatores. O sistema implantado não conseguia atender às necessidades da população. Os atritos entre o imperador Dom Pedro II e a Igreja Católica, e também com os militares, também foi um grande fator. A insatisfação dos militares está diretamente relacionada com a profissionalização da corporação. Depois da Guerra do Paraguai, os militares começaram a exigir grandes melhorias em sua carreira, como o reconhecimento aos serviços prestados no Paraguai. As principais exigências eram melhorias salariais e no sistema de promoção. Outro fator que enfraqueceu a monarquia foi o não apoio da elite agrária cafeicultora, que queria mais integrantes no poder político. Dom Pedro II até tentou dar título de nobreza, que até funcionou no curto prazo, mas ao longo não foi muito eficaz. A Lei Áurea diminuiu muito o apoio de Dom Pedro II por parte dessa elite agrária, pois eles acreditavam que isso iria diminuir as suas receitas. Além disso, também houve fortalecimento do movimento republicano nas cidades do Sudeste, o que causou grande pressão para que os ideais republicanos fossem finalmente colocados em vigor. A República foi proclamada quando o Marechal Deodoro da Fonseca liderou uma ofensiva que derrubou a monarquia. Na mesma noite, o Marechal assinou um manifesto que deu início à República Federativa e Presidencialista no Brasil. A Primeira República foi conhecida como a República da Espada. A República da Espada tinha como principal característica o governo militar e o positivismo. O primeiro presidente foi justamente Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o homem que liderou a ofensiva para derrubar a monarquia. O voto era concedido para um grupo muito restrito de pessoas. Apenas homens acima dos 20 anos, brasileiros e alfabetizados tinham direito ao voto. Essa primeira república brasileira não começou tão bem quanto o esperado. Houve uma reforma econômica que causou uma grave crise financeira. Com o objetivo de expandir o crédito e incentivar a industrialização do país, o então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, autorizou 4 bancos a emitir dinheiro para conceder empréstimos àqueles que desejassem abrir uma empresa. Essa reforma financeira, porém, não teve o sucesso esperado. Muito oposto, muitos utilizavam o dinheiro emprestado pelo governo para fundar empresas fantasmas. Empresas fantasmas são empresas que apenas existem no papel. Após descobrirem que as empresas não existiam e que o que tinham era apenas um pedaço de papel sem nenhum valor, as ações despencaram. Os pequenos investidores perderam seu dinheiro e muitas firmas antigas faliram. Com mais dinheiro em circulação, também houve uma forte inflação. Esse processo foi chamado de encilhamento. Após entrar no poder, o Marechal Deodoro da Fonseca teve que enfrentar diversos problemas, vício de oposição e acusação de responsável pelo encilhamento. Em novembro de 1889, os parlamentares que responsabilizavam o Marechal pelo encilhamento aprovaram um projeto que limitava seu poder como presidente da República. O presidente agiu autoritariamente, mandando fechar o Congresso. Os militares da Marinha não ficaram nada satisfeitos e ameaçaram bombardear a capital da época, o Rio de Janeiro, se o Marechal não renunciasse. Esse episódio é conhecido como a Primeira Revolta da Armada. Deodoro da Fonseca não resistiu à pressão e renunciou. Foi assim que assumiu o vice, Floriano Peixoto. O novo presidente da República, Floriano Peixoto, reabriu o Congresso e formou seu ministério com alguns representantes dos cafeicultores paulistas. Isso aumentou a sua popularidade na elite agrária. Na gestão, Floriano reduziu os aluguéis e tabelou o preço de alimentos cruciais, como carne, pão, batata e feijão, conquistando grande popularidade. Porém, não era tão fácil ficar no cargo de presidente da República. Os adversários de Floriano, que eram grande parte generais do exército, iniciaram uma campanha exigindo que ele renunciasse. Porém, Floriano não caiu. Ele aposentou os generais do exército e os militares da Marinha reagiram, bombardeando Rio de Janeiro com tiros de canhão, exigindo a sua renúncia. Esse episódio ficou conhecido como a Segunda Revolta da Armada. Floriano Peixoto conseguiu vencer a revolta liderada pela Marinha e ele ficou conhecido como Marechal de Ferro.
O fim da República da Espada significou a ascensão das oligarquias do poder. Com o estabelecimento da República, as famílias mais poderosas de cada estado passaram a ter um enorme poder político. Uma consequência das oligarquias do poder foi o coronelismo. O coronelismo é uma forma de poder em que os políticos saídos das famílias mais poderosas, em maior parte cafeicultores, tinham muito poder sobre as pessoas mais pobres que moravam em volta de sua fazenda. Chamados de coronel, quase sempre conseguiam o voto de todos que moravam em sua volta para o político que desejasse, oferecendo favores. O coronel oferecia favores como sacola de alimentos, remédios, proteção ou até mesmo dinheiro emprestado. Em troca, os moradores votavam no candidato que ele queria. Esse voto controlado pelo coronel é chamado de voto de cabresto. As famílias mais poderosas também se garantem do poder pela enorme quantidade de fraude eleitoral que era feita, já indicando a possibilidade da velha república nunca ter sido uma verdadeira democracia. Essa política também era a base de toda a política dos governadores e também a política do café com leite, que também foram coisas extremamente antidemocráticas que serão explicadas em breve. Usando a troca de favores, as oligarquias estaduais ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente da República. O presidente retribui favor liberando verbas, benefícios e apoio político a elas. Esse esquema político só funcionava porque os coronéis tinham o poder de decidir quem seria eleito. Sem essa certeza, era quase impossível dessa política funcionar, e impossível da política do café com leite funcionar. Se um grupo pequeno de pessoas decide quem vai ser eleito e não o povo decide quem vai ser eleito, isso não é uma verdadeira democracia. Para se manter no poder político, houve também uma aliança entre o maior produtor de café, São Paulo, e o maior produtor de leite, Minas Gerais, que também eram os mais ricos e mais populares estados do país, em termos de número de pessoas, para permitir apenas a eles, o apoio político. Isso apenas foi possível pela imensa facilidade das oligarquias de controlar o voto do povo, que era chamado de curral eleitoral. O presidente era de uma forma pré-definida pelas oligarquias. E é aí que surge a questão do começo do vídeo. Uma república em que a maior parte do eleitorado é obrigado a votar em um candidato ou apenas votar por causa de uma troca de favores não reflete uma verdadeira democracia. A democracia é um regime político em que a soberania é tida pelo povo, e não por um pequeno grupo de pessoas, como os coronéis e pelos oligarcas cafeicultores. Os cidadãos são detentores do poder em uma democracia. Porém, na República Velha, eles não eram os detentores do poder, eles apenas votavam nos políticos por causa de troca de favores e porque eram obrigados pelos coronéis a votarem em tais candidatos. A prova de que isso não era uma democracia é só o funcionamento da política do café com leite ser possível. Isso comprova uma pré-definição da eleição de um candidato que é eleito de formas antidemocráticas. Além disso, houve imensas fraudes eleitorais, que também, claro, não é uma democracia. Essa é a verdadeira razão da República Velha nunca ter sido uma velha democracia. Isso tudo terminou após Getúlio Vargas assumir o poder do país em 1930. Mas isso é assunto para outro vídeo. Obrigado por assistir e olhe o canal para mais vídeos como este.